Nossa primeira abordagem foi sobre a unidade, vimos alguns aspectos desse fundamento tão poderoso e tão precioso. Uma das coisas que mais me marca a respeito disso é o fato do entre vós. Precisamos estar ajustados para que Deus se manifeste através do Espírito Santo, porque nós juntos estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Queremos que na nossa vida, como templo, individualmente, como santuário, nosso corpo do Espírito Santo, mas nas menores expressões do corpo de Cristo, nas juntas, nos ligamentos, 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele esteja entre nós, mas entre nós de uma forma palpável, que influencie, que se manifeste, que tenha liberdade para fazer toda a sua vontade. Falamos muito sobre o reino de Deus e queremos que Ele de fato reine, sua vontade seja feita. Você para pensar o que deve estar na mente, no coração do Senhor, a nível de realizações poderosas, milagrosas, no meio da sua família, do seu povo. Queremos que de fato Ele reine sobre nós e opere tudo aquilo que lhe apraz, que é da sua vontade. Amém, queridos? Agora nós vamos para o ponto 2, meditar um pouco sobre os fatores que influenciam os conflitos entre os irmãos. Por que que a gente se bica de vez em quando? 1 aos Coríntios, capítulo 3, o verso 1, o texto diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Sublinhamos essas duas palavras, porque são duas palavras que se destacam ali naquele verso. E, de fato, são esses fatores que influenciam os conflitos entre os irmãos. Carnalidade e imaturidade. Um dos homens que mais influência exerceu sobre a nossa vida foi o vô Moisés de Porto Alegre. Moisés Cavalheiro de Moraes. E algumas décadas atrás, ouvi a sua explicação, ele sempre com muita revelação e muito didático também, a respeito de carne, porque, como eu falei com os irmãos, quando eu nasci, papai e mamãe já haviam entregado a sua vida para Jesus, e desde novinho eu ouço esse termo, carnal, está na carne, mas ninguém nunca me explicou o que era isso, né? Carne, o que é carne? E o vô Moisés, com muita graça, nos explicou que nós somos espírito, alma e corpo. E segundo o projeto de Deus, a vontade de Deus, o Espírito de Deus no nosso espírito deve governar a alma e o corpo. A alma, com as suas partes bem definidas, intelecto, emoções, né, sentimento, vontade. O corpo, que faz contato com o mundo à nossa volta, também através dos seus 5 sentidos, a visão, a audição, paladar, olfato, tato. O corpo e a alma devem estar sujeitos ao Espírito. O Espírito de Deus, no nosso espírito, exercendo um controle sobre a alma e sobre o corpo. Quando as coisas estão funcionando dessa forma, nós temos o homem espiritual, o homem de pé, guiado pelo Espírito de Deus, e colocando, mantendo sua alma, intelecto, emoções, vontade, seu corpo, visão, audição, paladar, tato, olfato, tudo bem controladinho. Mas quando a alma e o corpo estão livres, fora de governo,
aí nós temos uma vida carnal. Então, carnal simplesmente é aquele que sua alma e seu corpo estão no controle, estão sem controle, estão governando, estão, na verdade, ditando e determinando todas as coisas. Quem entendeu, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Carnais, alma e corpo não sujeitam ao espírito. E crianças, significado é infantil, imaturo, inexperiente. Um dos textos importantes para nós é Efésios 4:13, que fala sobre até que todos nós cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. 14 diz para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, esse verso 13 de Efésios 4 nos fala da maturidade, a referência que é Cristo para nós. Nós que nascemos de novo, precisamos amadurecer até chegarmos à medida da estatura, da plenitude de Cristo Jesus. Quando isso não acontece, podemos ser achados como crianças, infantis, imaturos, inexperientes. E, usando um exemplo simples, eu e Selma estamos novamente convivendo com crianças. Nossos filhos amadureceram, atingiram a maturidade, já se casaram os 3, mas agora estão chegando os netos. E aí você volta ao filme novamente e começa a conviver com criança. E criança é imatura, é inexperiente. Estávamos todos nós reunidos uma vez em casa, e quando a família inteira reúne, como eu disse, o que menos fala sou eu. Estávamos todos nós na cozinha, todos, os filhos, os cônjuges, e aquele converser, e pai, conversa, e a Selma fazendo algo no forno, e ela pegou, eu não lembro o que era, pegou um negócio borbulhando no fogo, com aquela luva, pegou e colocou a assadeira sobre o fogão. Meu netinho mais velho, Jordan, que agora tem 2 anos, estava assim, ó, olhando a vovó. Foi a vovó deixar a forma borbulhando em cima do fogão. Quando nos demos conta, eles já estavam com a luva na mão. E assim no fogão. E eu que não falo alto, né, não sou tão assim expansível. Gente do céu! Eu dei um grito, falei, criança. Ele não conhece o perigo. Selma estava conversando com Bianca esses dias pelo telefone, por vídeo, chamada, e daqui um pouco Bianca largou o telefone e foi pegar o Estevão, com 7 meses, e agora começou a engatinhar, se levantar, apoiado nas coisas. Onde o seu dedo estava indo? Começa com T. Vamos ver se você... Tomada. Criança. Criança é um perigo. E na igreja nós temos crianças, sim. Imaturos, infantis, que ainda não conseguem discernir situações perigosas, ainda não conseguem discernir a condição de algumas pessoas, o estado em que elas se encontram, não conseguem antever, né, trabalhar de forma preventiva ou até contornar determinadas circunstâncias e situações, porque são inexperientes, eles não têm essa experiência ainda. E isso causa muito problema. Mas nós vamos ter que aprender a conviver com essas coisas. E família que é família é assim, está lá o vovô e a vovó, os filhos agora que já deram o seu trabalho, mas já estão casados, os netos chegando, e essa é a beleza da família.
Alguns um pouco mais maduros, outros ainda no processo, ninguém chegou lá ainda, né? Filipenses 3 fala sobre isso, nem vovô, nem vovó, quanto menos os pequeninos que estão começando a sua vida agora. E assim é na igreja. Alguns com décadas de fé, outros, né, um pouco menos, outros recém-nascidos no reino, e eu imagino que Deus está falando conosco essa palavra justamente para que haja um cuidado na família, para que aprendamos a conviver, meus amados irmãos, com esses níveis de maturidade diferentes, com filhinhos, jovens, pais, porque Deus ama todos os seus filhos. Deus quer que todos nós aprendamos a conviver, solucionar os conflitos e os problemas, começando pelo entendimento de quais são os fatores que influenciam os conflitos entre os irmãos, e são essas duas palavras que se destacam. Vamos avançar um pouquinho, não tem muita coisa, mas vamos ganhar tempo. Então, carnalidade e imaturidade, apenas dois fatores. Primeiro ponto do que nós vamos ver agora, dois fatores apenas com alta capacidade de destruição, porque parece que é uma criança em Cristo, carne, não pega nada não, vamos ver se não pega, vamos ver se são coisas simples mesmo, que podem ser relevadas. Dois fatores raiz, básicos, eles produzem outros. Dois fatores que dão lugar e vantagem ao diabo, e dois fatores de nossa responsabilidade, compete a nós vencê-los, pela fé e pela cruz. Próximo slide, por favor. Então vamos meditar em alguns textos que nos servem de base para esta afirmação de que esses fatores têm alta capacidade de destruição. Esse texto diz: porque o pendor, os pensamentos, a inclinação da carne, que agora você já sabe, alma e corpo não sujeita ao espírito. Dá para o quê, irmãos? Igreja, dá para o quê, o pendor da carne? Eita, meu Deus! Mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é o quê, igreja? Eita, meu Senhor! Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, o que, igreja? Frustrou completamente toda a intenção que nós temos como discípulos do Senhor Jesus, porque, em primeiro lugar, nós queremos é viver. Alguém aqui quer morrer? Não, nós queremos viver, queremos a vida eterna. Há promessas claras na palavra do Senhor sobre vida abundante. Eu vim para que tenham vida, né? João 10, e a tenham em abundância, vida eterna. Nosso papo é vida, não é morte. Só que o pendor da carne dá para a morte. Você concorda comigo que é uma alta capacidade de destruição? O pendor da carne é inimizade contra Deus. Irmãos, olhem bem, perdão porque estou usando de alguma força aqui de expressão. Nós tentamos fazer tudo certinho, porque a gente quer ser amigo de Deus. É ou não é? Santifica a sua vida, reordena, né, seus valores, princípios, né? 1 Pedro capítulo 1 fala sobre nos santificarmos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver. Nós estamos batalhando, fazendo tudo certinho, porque queremos ser amigos de Deus. Já sabemos que tendo Deus como nosso amigo e do nosso lado, nós estamos em vantagem. Mas o pendor da carne é inimizade. Queremos agradar ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará. O que diz? A gente já sabe, já memorizamos, porque a palavra de Deus, é uma promessa que ela nos traz, mas a carne frustra esse objetivo de agradar a Deus. Próximo slide, por favor. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Jesus disse que o Espírito viria e seria o Consolador.
O melhor amigo que eu e você temos. Nos ensina todas as coisas, nos guia a toda a verdade, convence do pecado, da justiça e do juízo, glorifica a Jesus, nos assiste nas nossas fraquezas. Nem orar a gente sabe como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que amigão que nós temos! Mas a carne milita contra o Espírito. Ora, as obras da carne, que nós vamos ver posteriormente, são conhecidas e são, depois a gente vê sobre isso. E coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmão, você está convencido de que é uma alta capacidade de destruição? Nós não estamos tratando com uma coisa inofensiva, que não faz diferença nenhuma na nossa vida e na nossa carreira, como discípulos do Senhor Jesus. Estamos falando de algo com uma grande capacidade de frustrar, de destruir, de comprometer essa obra maravilhosa. Próximo slide, por favor. Fatores raiz. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Coisas da carne. Que coisas são essas? Gálatas diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. Essas são as obras da carne. E se você prestou atenção, nesse contexto de frutos terríveis que a carne produz, nós encontramos coisas que, na verdade tudo, mas algumas que mais diretamente vão contra a unidade. Por exemplo, idolatria. Um dos piores ídolos que existe é o eu. Hein? É o que mais camufla orgulho, altivez, sentimento de superioridade, de autoperfeição, de justiça. Lembra aquele homem, Deus, graças te dou, ele está orando, porque eu não sou como os demais homens. Não é? Não é difícil encontrar gente ainda assim entre nós. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Ou seja, orgulhoso. E aí você vai vendo feitiçarias, inimizades, porfias, contendas, ciúmes, iras, discórdias. Não, eu creio assim. Não, eu creio assim. Não, olha, para mim é assim. Não, para mim é essa. É essa. Meu Jesus. Carne de 10ª, Dissensões, facções. Eu sou do presbítero tal. Eu do presbítero tio. Aí o outro mais santo diz, eu sou de Cristo. Fatores raiz produzem outros. Próximo slide, por favor. Fatores que dão lugar e vantagem ao diabo. Efésios 4:27, pequenino, o texto diz, nem deis lugar ao diabo. Podemos dizer isso uns aos outros? Nem deis lugar ao diabo. O verso 30 diz, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É como um pêndulo. Não entristecendo o Espírito de Deus, com certeza não daremos lugar ao diabo. Mas é interessante que o contexto vai nos esclarecendo como as brechas são dadas para que o inimigo, o adversário, muitas vezes entre. E tenhamos esse mesmo sentimento, essa palavra preciosa que Fernando nos trouxe aqui na introdução,
parece que não vai dar certo, que o Senhor não está. Mas que bom que o Senhor está entre nós, amém, queridos? E Deus está trabalhando, eu creio que Deus está falando profundamente nos nossos corações. Aí ele vai dizendo e discorrendo, pelo que deixando a mentira. Eu usei um exemplo simples ontem, de mentira. Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, tudo bem? Tudo em paz. Coração amargurado, com ressentimentos, dúvidas, questionamentos, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para ter com que acudir ao necessitado, não saia da vossa boca nem uma palavra torpe, torta, suja, mas somente aquela que for boa, para promover edificação, graça para aqueles que a ouvem. Longe de vós toda amargura, ira, cólera, gritaria e toda malícia seja tirada dentre vós. Sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, aí vai, o texto vai. Então, nós vamos entendendo como pode ser dada a brecha para o inimigo. E cada um desses pontos são bem aplicáveis. Eu tenho assim, na minha memória, alguns casos onde tivemos que trabalhar e intermediar sociedades entre irmãos, negócios que foram feitos entre irmãos, e outras coisas que foram verdadeiras brechas dadas para Satanás, que dividiu, entristeceu, decepcionou e matou pessoas, espiritualmente falando. Fatores que dão lugar e vantagem para o diabo. Próximo slide, por favor. A vitória está na fé, por meio da fé e da cruz. Gálatas diz, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, os desejos da carne. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo Jesus estão usando a cruz, não abrem mão dela. Amém, queridos? E como disse William, ela está manchada, porque está sendo usada. Até que todos cheguemos à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro. Está falando de maturidade. Um dos textos que a gente nem colocou aí, 1 Coríntios 13, verso 11, se não me falha a memória, o texto que diz, quando eu era menino, presta atenção nesse texto, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, na raiz da palavra, né? Homem é um estado que diferencia de um menino. Desistir das coisas próprias de menino. E esse verso tem uma pegadinha muito grande que nem eu, não tinha caído a ficha para mim. Mas o Espírito Santo nos ajuda. Ele começa de uma forma inversa. Falar, sentir, pensar. É a direção do imaturo. Ele só pensa por último. Ele deveria pensar primeiro, depois até sentir, porque o sentimento controlado pelo Espírito nos ajuda na questão de empatia. Então coisas que você não faz, porque você está se colocando no lugar da outra pessoa, ou seja, eu não gostaria de ouvir isso, de passar por essa situação, então eu não vou provocar isso na vida do meu irmão, de outra pessoa. Então, até o sentimento. Primeiro, pensar, sentir. Por último, falar. Concorda com Tiago que diz, todo homem esteja pronto para
ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Que coisa impressionante. Alguns só vão pensar depois, por último. Aleluia. Pergunta para quem está do seu lado. Deixa eu formular direito a pergunta agora. Você vai fazer uma pergunta esquisita, mas presta atenção. Já para não provocar ninguém, você vai perguntar para o seu irmão assim: será que eu estou desistindo das coisas de menino? Não, será que eu? Você vai dizer isso, será que eu estou? E não dê resposta não, tá? Não dê resposta, só faça, né, Fernando? Só faça a pergunta. Mas essa é a pergunta que não é para dar, é que você precisa falar. Mas não precisa de resposta. Não precisa de resposta. Amém, povo de Deus? Aleluia! Vamos avançando. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quantos creem? Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio. Como o Senhor nos falou através do Fernando, pode não parecer, não sentirmos, não ter evidências, talvez visíveis, nos nossos próprios sentimentos, o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Temos a ajuda do Espírito Santo. Amém, queridos? Deus está à disposição. Vira para o seu irmão agora e encoraja seu irmão e diga: não desanime, irmão, o Senhor está conosco. Pode não parecer, diga isso para o seu irmão, mas está. Aleluia! Glória a Deus. Diga para o seu irmão: pode não parecer, mas eu tenho jeito. Aleluia. Próximo slide, por favor. Vamos entrar logo na solução, irmãos. Vamos logo para a solução. Quem foi que falou, por favor? Eu ouvi, hein? E foi a minha esposa mesmo. Por favor, né? Vamos para a solução. Aleluia. Solucionando conflitos entre os irmãos. Nós vamos apresentar, em primeiro lugar, pontuando as regras que aqueles 7 textos nos fornecem. E vamos usar alguns exemplos que a palavra de Deus nos dá para reflexão e aplicação das regras fornecidas. Se vocês se comportarem, nos exemplos a gente vai poder conversar um pouco. Aí eu me submeto, ao coordenador e aos pastores, aos presbíteros. Porque às vezes a gente passa dos limites falando. Mas temos tido uma boa experiência no compartilhar, né, desses exemplos. Tá? Não vamos nos movimentar nem nada com os que estão na nossa própria fileira, mas assim, quando falar, deu, tem que parar e vamos, né, não desandar. Eu ainda não tenho certeza se vão fazer assim. Os pastores me ajudem aqui, por favor, se tiverem uma palavra, não, eu me submeto. Tá? Mas antes de nós entrarmos então, quero meditar com vocês em Romanos 15, 14, se não me falha a memória. Esse texto. Esse texto vai ser a introdução para a gente caminhar para o final. Porque Paulo diz o seguinte: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estais possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Por isso que nós falamos no início que esse ensino, como nos ensinou nosso querido Jorge Mitian, que é uma didaquê, e didaquê geralmente vem com um certo peso, né? E eu particularmente gosto muito de querigma, de proclamação que gera fé, mas agora é uma didaquezinha, são mandamentozinhos que a gente vai
ter que ouvir. Ele vem com muita força. Ele é muito forte. E pode, talvez, pressionar um pouco você, mas, em nome do Senhor Jesus, suporta, aleluia. Porque Deus está operando e Ele vai nos dar essa graça para viver. Mas é interessante, porque o nosso irmão Paulo, aquele texto, por favor, esse versículo, ele reúne uma riqueza tão poderosa e tão tremenda, que o Senhor nos abriu os olhos quando estávamos fazendo uma revisão, porque trabalhamos lá com a igreja da Baixada Santista, primeiro semestre, no segundo semestre ainda fizemos um reforço disso aí, e na segunda ocasião em que fizemos esse reforço, Deus nos abriu os olhos para esse versículo que é poderoso, e que é uma introdução para tudo que veremos na questão da solução dos conflitos, porque Paulo diz: certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito. E Deus me moeu, porque Ele diz o seguinte: vocês trabalham muitas vezes com dúvidas de que os irmãos são capazes de viver isso. E vocês, inclusive, liderança, são culpados muitas vezes da carnalidade e da imaturidade, porque vocês mesmos realizam um trabalho pautado na incredulidade. Porque Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho certeza a respeito de vocês, eu estou certo, eu não tenho dúvidas nenhuma. Será que nós realizamos nosso ministério assim, com essa certeza? Que talvez você, como discipulador, esteja ouvindo essas coisas, e de repente já arrazoou no seu coração, a palavra que Jesus usava, arrazoou no seu coração, e esse negócio que o Dani está falando vai dar ruim. Agora a coisa vai ficar complicada. Agora que nego vai se morder, né? Se atrapalhar. Agora que vai destruir. Se a porta dos fundos estava larga, agora vai se abrir, como diz na linguagem dos arquitetos, né? Os irmãos me ajudam. Agora para quando você abre para um conceito aberto, né? Agora a igreja vai ser um conceito aberto, é agora que vai entornar o caldo. Deus tenha misericórdia, se alguém pensou assim. Mas o nosso irmão Paulo, ele não tinha dúvidas de que o trabalho que ele fez era o correto, e de que os irmãos praticariam tudo o que ele havia ensinado. Fé para ensinar, fé para reto-ordenar os irmãos, fé para equipar as pessoas, fé para cooperar para que a igreja saia da sua infantilidade, da sua carnalidade, da sua imaturidade, por mais difícil que seja. Quando o Senhor manifestou as línguas aqui entre nós, eu também recebi uma palavra. E a palavra que eu recebi do Senhor foi: sobre esta pedra eu tenho edificado a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nisso? Estou certo, meus irmãos. Aleluia. Você pode dizer para o seu irmão: tenho certeza, você vai viver essas coisas. Aleluia. Se seu pastor estiver perto de você, faz um sinalzinho para ele e diz assim: ó, fica tranquilo que eu vou. Aleluia. Amém, irmãos? Mas não para por aí, ele diz: certo estou, meus irmãos, sim, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade. Gálatas 5:26, por favor. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A mesma palavra. O que você escolhe? Possuídos de vanglória ou possuídos de
bondade. Voltamos rápido, vamos sair desse Gálatas 5:26. Vamos para Romanos 15:14. Por favor, irmãos. Romanos 15:14. Possuídos de bondade, a bondade está no fruto do Espírito, em um caráter que é semelhante ao caráter de Cristo, que só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5 fala sobre isso. Mas o fruto do Espírito, você lembra? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne. Então a bondade está lá. E Paulo chega a dizer o seguinte: vocês estão possuídos de bondade. Mais do que ter bondade, é a bondade que tem você. A bondade que controla você. Porque a ordem que o Pai está dando para solucionar os conflitos é muito forte. Alguém possuído de vanglória repreender um irmão, arguir alguém, pleitear com alguém, Deus não vai ser glorificado. Mas Paulo está dizendo: vocês estão possuídos de bondade. Você pode dizer para o seu irmão, olhando nos olhos dele: eu vejo que você está sendo controlado pela bondade. É muita bondade em uma pessoa só. Diga isso para o seu irmão. Meu Deus, que bondade é essa que eu vejo na sua vida, irmão? Tudo isso é aplicação. Diga para o seu irmão: pode me admoestar, porque tem muita bondade na sua vida. Eita, não tem como resistir? Será que alguém resiste a uma admoestação feita por alguém possuído de bondade? Você olha para o irmão e fala assim: eu conheço esse irmão, o Espírito Santo está na vida dele, o caráter dele é o caráter de Cristo Jesus, aleluia, ele está possuído de bondade, amém, meus irmãos? Mas não para por aí, cheios de todo conhecimento. É Espírito Santo puro nesse verso, porque possuídos de bondade está no fruto do Espírito. Cheios de todo conhecimento, 1 Coríntios capítulo 12, dons, mas a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o mesmo Espírito a palavra da sabedoria, palavra do quê? Do conhecimento. Caráter, dons. E que dom necessário é esse? Porque às vezes acontece conflito entre os irmãos. Irmãos, olhem bem para cá. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, a pessoa está com um problema de saúde, com uma crise na sua família, com alguma situação complicada, que eu não sei, mas Deus sabe. E o que é a palavra do conhecimento? É a manifestação do Espírito, que nos revela o conhecimento que só Deus tem de coisas que nos são ocultas. Nós julgamos primeiro, falamos, lembra, sentimos para depois pensar, mas o Espírito Santo pode nos ajudar, com conhecimento, a não ver simplesmente o semblante endurecido, a forma com que fui ignorado, ou humilhado, ou afrontado, mas ir no coração da pessoa, na dor que ela está sentindo. Quem está compreendendo, diga amém. Ah, como precisamos do Espírito Santo. E não para por aí, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Aptos. E por incrível que pareça, na raiz dessa palavra está linkado com dunamis, mesmo de Atos 1:8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo,
então recebereis poder. O poder que vai nos tornar aptos, hábeis, capazes de nos admoestar uns aos outros. Eu estou sonhando com essa igreja. Só o irmão ali que concorda também, ou mais alguém? Aleluia. Amém, irmãos? Uns aos outros. Ou seja, isso está em nível de mutualidade. São mandamentos recíprocos, de uns para com os outros. Porque às vezes nós estamos levando para os pastores e para pessoas que a gente acha maduro, coisas que o texto está dizendo, vai arguí-lo entre ti e ele só. Eu não ouvi amém, galera. E o amém está fraco, amém? É mutualidade. Está em pé de igualdade com amai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, né? Edificai-vos reciprocamente e admoestai-vos uns aos outros. Diga para o seu irmão, se prepare, porque eu vou permitir que você me admoeste, porque você está possuído de bondade e cheio de todo conhecimento. Você é uma bênção, meu irmão. Dá um abraço gostoso no seu irmão, diga, oi, irmão querido. Aleluia. Agora podemos ir para a solução, amém? Quem entendeu essa introdução aqui do último ponto, diga amém. Então vamos lá. Próximo slide. Vamos fazer essas 7 considerações, e a primeira é, ame a Deus e comprometa-se com sua vontade. É o que nós vimos em todos aqueles 7 textos. Deus tem uma vontade, essa vontade é expressa em sua palavra, há mandamentos claros, e nós temos convicção de que Ele tem razão, de que Ele sabe o que quer, como as coisas devem funcionar, porque o propósito surgiu do seu coração e da sua mente. Nós amamos nosso Pai, amamos nosso Deus, amamos aquele que nos formou, nos abençoou, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, aleluia. Amamos ao Senhor e assim nos comprometemos com sua vontade. São coisas fortes. Nosso irmão cantando aqui, né? Foi pago um alto preço, força do Espírito Santo, proclamamos, pagaremos o preço. Quanta música forte é essa? Mas por quê? Porque amamos a Deus e estamos comprometidos com sua vontade. Quantos dizem amém, irmãos? Segundo, ame a família de Deus e coopere com seu aperfeiçoamento. Impossível amar a Deus e não amar a sua família. Tem muita gente que está querendo viver uma vida cristã, viver o reino só com um pai. Eu fechei com um pai, está tudo certo aqui com um pai. E os irmãos? Com o pai e com os irmãos, com o pai através dos irmãos. Eu amo o texto que um dos irmãos, eu não lembro quem foi, leu aqui. A fim de poderdes compreender com todos os santos. A revelação vem no corpo. Amém, queridos? Ame a família de Deus e coopere com seu aperfeiçoamento. É muito fácil criticar a igreja, mas nós já compreendemos que nós somos responsáveis pelo aperfeiçoamento também da família, do corpo de Cristo. Tão responsáveis quanto a liderança, quanto os pastores. Quem está compreendendo, diga amém. Talvez você ache, não, isso é um exagero. Não, olha o primeiro ponto. Ame a Deus. O mínimo de revelação que você tenha sobre o Pai, te dá base para isso que eu estou dizendo. Você conhece o Pai,
vai amar, obviamente, a sua família e cooperar com o aperfeiçoamento da família. Inclusive, o trabalho da liderança dos pastores é só reafirmar o que você já sabe, o que você já entendeu, você já tem conhecimento do que deve fazer. E aí nós reforçamos isso. Terceiro ponto, guarde o seu coração e sua comunhão com Deus. Lembra de Hebreus? Tendo cuidado, porque ninguém se prive da graça de Deus, se aparte da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Muito cuidado, guarde o seu coração. Uma das bem-aventuranças de Jesus foi: bem-aventurados os puros, os limpos de coração. Qual é a promessa? Porque eles verão a Deus. Você está compreendendo por que ele diz: não aborreça teu irmão no teu íntimo, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo? Isso suja o nosso coração. Selma tinha uma linguagenzinha com nossos filhos: olha, o coração sujinho, o coração precisa estar limpinho. Diga isso para o seu irmão: seu coração precisa estar limpinho, para vermos a Deus. Selma me reforçou ali diversas vezes sentada, uma carga que ela tem no coração dela, e eu vou reproduzir. Ela disse: Dani, enfatiza que isso começa na família, porque a igreja forte é formada por famílias fortes. Há casais, pais e filhos irmãos que estão com dificuldades na prática destas coisas, que comece em casa. Comece em casa. Amém, irmãos? Guarde seu coração, sua comunhão com Deus. Considere a questão cuidadosamente. Já entendemos por todos os textos que nós lemos que Deus não está dizendo assim: finge que não aconteceu nada. Releva, esquece, vai para frente. Não, ele está dizendo: pleiteia, repreende, vai arguí-lo. Mas considera a questão cuidadosamente. Amém, queridos? Porque pode ser que seja uma impressão sua. Pode ser que seja alguma coisa sem fundamento nenhum, que não seja nem necessário você arguir, de repente, seu irmão, porque é uma questão sua. Considera cuidadosamente: o irmão não me cumprimentou. Você sabia que isso acontece muito? Não me deu um abraço, né? Não me deu a paz do Senhor. Onde o irmão estava? De repente, já numa roda, conversando com alguma pessoa, talvez distraído, chegou atrasado, meio, esbaforido. Por que será que ele não me cumprimenta? Você vai se ressentir por causa disso? Não, mas eu acho que, se acha, vai arguí-lo, vai pedir explicação, vai resolver, mas considera a questão cuidadosamente. Amém, meus irmãos? Procure apenas o irmão envolvido. Se você tem uma causa com o irmão A, não envolva o irmão B, nem o C, nem o D, nem o E, nem o F, é com o A que você precisa resolver a questão. Amém, irmãos? Vimos aquelas etapas ali que o Senhor nos revela em Mateus 18, às vezes queremos ir direto para a terceira. Não. Vai ao irmão, somente o irmão envolvido. Busque a solução do problema. Aqui eu vou tomar cuidado até com a minha linguagem, porque o Brasil é muito grande, mas a gente tem alguns termos lá em São Paulo, tem algumas frases que a gente usa, inclusive, de algumas pessoas que dizem assim: olha, eu dou um boi para não entrar na briga.
e uma boiada para não sair. Mexeu comigo, leva o troco. Você é dessa, meu pavio é curto. Eu não sou trouxa. Não tenho sangue de barata. Estou escutando bem, estou velho, mas estou escutando bem. E às vezes na igreja tem pessoas que usam dessas frases. Lá em São Paulo a gente fala chutar o pau da barraca, né? Não sei se vocês usam esse mesmo termo aqui, barraqueiro, usa também? E eu vou parar por aqui, o Espírito Santo falou, chega, agora. Amém, Senhor, amém. Mas já deu para você entender, são pessoas que gostam de pleito, gostam de guerra, gostam de discussão, de disputa, mas Zacarias diz que tudo é em favor da paz. Diga para o seu irmão, eu quero paz contigo, meu irmão. É paz. Amém, queridos? Tudo em favor da paz. Porque aqueles justiceiros vão ouvir uma palavra como essa, pronto, era só o que eu queria. Agora eu tenho base bíblica para sair aí, admoestando meio mundo. Não, paz. E, por último, respeite o nível de tratamento, do tratamento. O nível, está no primeiro, tenta resolver no primeiro. Está no segundo nível, das testemunhas, respeita esse nível, tenta resolver. Está no terceiro, tenta resolver. E em cada um desses níveis, tome cuidado com a sua maturidade. Eu confessei um pecado para vocês, e com certeza isso me humilhou, porque às vezes a gente se considera maduro, e não somos, estamos num processo, entendemos, como Paulo fala em Filipenses 3, irmãos, quanto a mim não julgo ter alcançado, eu não obtive a perfeição. Então, faça tudo com humildade. Se veja alguém que está de fato num processo que precisa da graça do Senhor, não vá com orgulho em nenhum desses níveis. Olhe, outra coisa que eu aprendi com o vô Moisés. Eita, que saudade desse irmão. Moisés nos ensinou o seguinte, ele diz o seguinte, todo espiritual se vê carnal, e todo carnal se vê espiritual. Pergunta para quem está do celular, como é que você se vê? Porque Paulo dizia o seguinte, miserável homem que sou, e talvez um de nós pense assim, não, eu sou muito bom. E Moisés diz o seguinte, olha, todo aquele que é espiritual se vê carnal, e todo carnal se vê muito espiritual. Tome cuidado. Aleluia! Amém, irmãos? Tomamos um xarope na primeira parte e agora nós entramos na suplementação, né? Estamos tomando vitamina agora e nós vamos praticar essas coisas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu acho que essa é a parte gostosa de corpo de igreja, onde a gente vai entrar nas juntas, nos ligamentos, na vida de corpo, né? Para praticar essas coisas. Como eu falei com os irmãos, às vezes, tem pessoas que têm um conceito melhor de igreja, uma reunião, depois vou para casa, e passa a semana inteira, não vejo ninguém, não convivo com ninguém, né, não sou discípulo de ninguém, não discipulo ninguém, ou seja, aí depois eu vou de novo, no outro final de semana, não tem vida na vida, não há comunhão, não há perseverança nas disciplinas, nas práticas básicas da palavra, e é quando estamos juntos, quando nós andamos juntos, que as coisas acontecem, obviamente, para o nosso aperfeiçoamento e amadurecimento. Por isso existe uma nova modalidade de casamento. Se casam, a mulher mora num lugar e o homem no outro. Porque já sabem que
ir para debaixo do mesmo teto. Está lá eu e a Selma, 33 anos, sujetos, né? Não teríamos problema se morássemos, cada um num lugar, mas eu quero estar junto com você, meu amor. Mesmo tendo que resolver, aleluia, louvado seja Deus. Tantas coisas como temos que resolver. E os irmãos dizem amém? Diga para o seu irmão, nós vamos ter questões, mas vamos resolver e não vamos nos separar, nós vamos estar juntos. Diga para o seu irmão, você vai ter que me aguentar. Olha aqui, ó. Diga para o seu irmão, você vai ter que me aguentar por toda a eternidade. Pelos séculos dos séculos, você... Quem quer a vida eterna aqui, diga amém. Então, diga para o seu irmão, você vai me aguentar pelos séculos dos séculos. Aproveita. Aproveita. Amém ou não? Eu creio que não tem ninguém aqui pensando naquele céu. Eu vou morar no condomínio A, e aquele irmão que eu não topo muito vai morar no condomínio B. Não. Não. Amém? É melhor resolver logo agora, para não morar no condomínio Z. Só tem A e Z. Não é? Próximo slide, por favor. Nós vamos usar esses exemplos aqui para a aplicação das regras que nós vimos. Noé, seus filhos Esaú, Jacó, Labão, Miriam, Arão, Moisés, Paulo, Barnabé e João Marcos. Tá? Vamos para o primeiro exemplo. Prestem atenção, porque vocês vão conversar sobre isso no grupo de vocês. Amém? Estamos juntos, atentos? E fiquem atentos mesmo, porque nós vamos escolher um dos grupos para vir aqui. É assim que funciona. Vamos lá. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Primeiro exemplo, presta atenção, Deus julgou o mundo. Deus julgou o mundo através do dilúvio, das águas. Toda a carne, todo ser vivente em que havia fôlego de vida sobre a terra, pereceu. Noé achou graça aos olhos do Senhor, e foi salvo ele, sua esposa, seus 3 filhos, e as esposas de seus filhos. E Deus está recomeçando tudo de novo. Meu Deus do céu. E aí, por um descuido, alguém que tinha autoridade libera maldição de novo. No recomeço já vem maldição de novo. O que foi que aconteceu aí? O que não deveria ter acontecido? Como poderíamos chegar à solução desse problema? Então é sobre isso que você vai conversar aí. Vamos lá, rapidinho, 2 minutinhos, 3 minutos. É só para que a gente veja, porque vamos aprender juntos. Com certeza ele vai compartilhar alguma coisa que vai agregar também para nós, tá? O que você viu que não deveria ter acontecido? Como poderia ter solucionado esse problema? O que foi que vocês viram e conversaram aí? Rapidinho, 1 minuto. Em grupo, tá? Não é uma opinião só minha, não. Que erraram os 2, o filho e o pai. No caso, o Canaã, ele não precisava ter chamado os irmãos. Ele podia ele mesmo ter resolvido aquela situação, ele poderia ter coberto o pai. E o pai, por sua vez, não precisava ter chegado e amaldiçoado o filho dessa maneira. Ele poderia ter repreendido, admoestado, mas não amaldiçoado, coitado. Vocês concordam? Exatamente.
houve um escândalo, né? Um descuido, vamos usar esse termo, descuido por parte de Noé. Mas é interessante que Sem e Jafé, eles passam por bonzinhos. Fizeram tudo certinho, né? Mas aí eu pergunto para vocês, com certeza, quem foi que falou para Noé quando Noé despertou? Foram eles. E a coisa é tão sutil, de acordo com o que nós estudamos, o que Sem e Jafé deveriam fazer? O que eles fizeram, obviamente, né? Solucionaram ali o problema, cobriram o pai, mas eles deveriam ter ido em quem? No pai ou em Cã? No Cã. Deveriam ter exortado ele: olha, mano, você cometeu uma falha, um pecado contra nosso pai. Quando o papai despertar, você vai se humilhar diante dele. Aí eu pergunto para vocês, se Cã, quando Noé despertasse do seu vinho, fosse de joelho, estou exagerando aqui, e falasse: pai, eu cometi um grave erro, e eu gostaria que o Senhor me perdoasse. Eu quero falar, mas eu preciso do seu perdão, papai, porque eu reconheço que eu falhei. Você não acha que se ele fosse dessa forma, teria uma possibilidade maior de Noé não liberar maldição? Quantos concordam comigo? Vocês entendem? Aí eu pergunto, Deus tem razão ou não tem? Entre ti e ele só. Não faça por outra pessoa o que ela deve fazer. E eu sempre, quando vejo esse exemplo, eu lembro de um episódio que aconteceu no nosso pastoreio. Numa determinada época lá na nossa igreja em São Vicente, às vezes a gente tinha cultos maravilhosos e terminava aqueles cultos, aquelas reuniões, aqueles encontros, e eu lembro que começou a se fazer uma fila quilométrica, depois do encontro, de pessoas que tinham questões entre si, e que vinham para que nós aconselhássemos, julgássemos. Você lembra do Moisés lá? Não estou me comparando a Moisés, mas eu lembrei mais ou menos daquilo ali. Moisés ficava do nascer até o pôr do sol. Eu, pelo menos, era depois da reunião. E falo isso mais uma vez com humildade. Eu não soube instruir os irmãos. Na época não tinha entendimento nenhum dessas coisas. E aí, vários encontros, aquela fila quilométrica. Na época a igreja já estava com 2.000, junto com crianças, quase 2.500 pessoas. E aí aconteceu um episódio numa daquelas noites, em que na fila quilométrica, a gente atendendo aqui uns irmãos, uma irmã querida, preciosa, vira para minha filha, porque minha filha, Bianca, estava deitada num determinado lugar, mas do lado dessa irmã, que estava na fila para ser atendida. O encontro acabava em torno de 10 horas da noite, então, às vezes a gente saía de lá 1h pouca da manhã, e os filhos estudavam no outro dia pela manhã. Essa irmã vira para a Bianca e diz assim: poxa, Bianca, está vendo? Olha seu pai lá, 1 hora dessa, uma fila dessa, ele não atende a gente. E a minha filha, desde novinha, assim, sem papa na língua, né? Muito direta, e graças a Deus, essa noite ela virou para a irmã e falou assim: também, né, fulana, se você não tivesse feito coisa errada, você não estava aqui nessa fila. Eu já estaria na minha casa dormindo, porque amanhã de manhã eu vou para a minha escola. Você está aqui porque você fez coisa errada. E pasmem, essa irmã que veio falar para a gente depois: ai, a Bianca me deu uma chamada. Irmãos, por que eu estou usando isso como exemplo? Certamente, se a Bianca se levanta daquele lugar e vem diretamente para mim e dizer: pai, a fulana falou assim, assim, assim de você, eu acho que eu não teria maturidade. E quando eu leio isso, eu me gelo só de pensar que, com certeza, Deus teve misericórdia de mim,
porque imagina como, de repente, o meu coração ia azedar com aquela irmã. Mas a Bianca cumpriu Mateus 18. Repreendeu, resolveu o problema, direto com a irmã. Quem está compreendendo, diga amém. Irmãos, tem sentido essa palavra ou não tem? Quantos problemas, quantas maldições, né, seríamos preservados. Vamos para o próximo exemplo. Esaú e Jacó. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Veio como não é exagero Levítico, né? Não aborrecerá, não odiarás teu irmão no teu íntimo. Aí chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo, retira-te para a casa de Labão. Meu Deus do céu, é um angu. Essa história é um angu. A mamãe já tinha ouvido, né, eu acho que desde o parto, né, uma palavra sobre o mais velho ser servo do mais moço, não me falha a memória ali. Deus tinha um propósito, mas às vezes a gente quer ajudar o Senhor, né? E foi ela mesmo que deu a ideia, quando o pai chamou seu filho, que tinha o direito da primogenitura, para que ele buscasse uma caça saborosa, fizesse uma comida saborosa, para que ele o abençoasse. Então a mãe corre na frente e faz toda aquela tramóia. E Jacó até começou a resistir, mas meteu, foi e fez, né, o que a mãe pediu. Conversem aí, irmãos. Segundo exemplo, o que foi que aconteceu que não deveria ter acontecido? Como deveria ter solucionado esse problema? A gente entendeu ali que, na verdade, Esaú ele não disse só consigo, né? Porque se chegou ao ouvido de Rebeca, ele saiu espalhando isso aí, esse desejo do coração dele. E isso poderia ter sido evitado dele não pensar mal do irmão e não guardar aquilo, né, no coração. E depois, quando Rebeca, ela, com a forma de proteger Jacó, ela simplesmente manda ele fugir, né, para a terra de Labão, e na verdade ela deveria ter orientado ele a resolver o problema com o irmão, né, pedir perdão e se arrepender. E ela também pedir perdão e se arrepender com o pai. Exatamente, nada a acrescentar, né? Ela já deveria se resolver com o próprio Isaac, né? Porque ela enrolou seu marido. Ela tramou tudo aquilo. Como o irmão bem disse, admoestado a Jacó a ir a Esaú, ela mesmo ir a Esaú, né? Então esse contexto é um contexto extremamente rico. Imagina, retira-te, ou seja, foge da raia, né? Resolveu, irmãos? Não resolveu. Não resolveu. Terceiro exemplo, Jacó e Labão. Esse é um exemplo interessante, bem prático, rápido e até um exemplo positivo de aplicação. Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Jacó e Labão, genro e sogro, uma guerra antiga já, um enrolando o outro, né? Na verdade, agora Jacó recebendo, né, o que precisava para ser aperfeiçoado. Mas é um exemplo interessante, um exemplo até positivo, porque eles vêm numa desavença e não estavam conseguindo, na verdade, resolver o problema. Conversem aí, mais 2 minutinhos. O que vocês veem desse exemplo? Que é interessante e positivo.
Amém. A gente viu aqui que a questão que Jacó e Labão, né, não conseguiram resolver entre eles, né, essa situação, então eles chamaram os irmãos, né, para que ali tivessem pessoas, né, que não tinham partido, né, e vissem a situação e viesse o julgamento de forma coerente, né, correta ali, sem partidarismo. Como aquele terceiro nível de Mateus 18, dize-o à igreja. É interessante que Jacó diz o seguinte: bom, a gente não consegue se resolver, deixem que eles julguem entre nós. Ou seja, nós nos submetemos ao julgamento que eles farão. Que coisa impressionante, preciosa. Amém? Quantos aqui creem na igreja com autoridade e graça para nos ajudar em coisas que às vezes a gente não está conseguindo resolver? Entre eles não conseguiram resolver, e Jacó compartilhava com as próprias filhas de Labão, que eram, né, as esposas dele, ou seja, mas não deu jeito, então que eles julguem entre nós. Exato. Próximo exemplo. Esse é o último, é? Não, penúltimo. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Para quem não sabe, são 3 irmãos, viu? Irmão de carne mesmo, de sangue. Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita, e disseram: porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. A gente pulou um pouquinho, e no meio da dura que o Senhor deu, ele disse: como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. A todas essas coisas eu aborreço. Papai aborrecido é um péssimo negócio, tá? O que foi que aconteceu? Qual é o segredinho desse contexto aí? Vamos lá, mais uns 2 minutinhos, conversem. Miriam e Arão foram maledicentes contra Moisés, né? Eles, ao invés de resolverem a questão diretamente, resolveram fofocar, falar mal dele para as pessoas, e o próprio Deus julgou a questão, né? E coitada de Miriam. Exatamente. Todos os textos que nós vimos, a palavra diz: vai arguí-lo. Então, Deus nunca proibiu que eles falassem a Moisés e com Moisés. O pecado deles foi falar contra Moisés. Vocês conseguem compreender? Falaram Miriam e Arão contra Moisés. O verso 16, se não me falha a memória, de Levíticos 19, diz: não andarás como mexeriqueiro, que é fofoqueiro, no meio do seu povo. Eles tinham toda a liberdade de ir a Moisés, no espírito, Romanos 15, 14, como nós vimos, com respeito: Moisés, gostaríamos que você nos explicasse o que foi que aconteceu. Para arguir, pedir explicação, mas falar contra Moisés. Quem está compreendendo, diga amém. E aí talvez até, por que Miriam, né? Não está escrito, tá? Mas eu imagino assim que geralmente a mulher fala um pouquinho mais, né? E pode ser que ela tenha começado ali a conversa. Ó, não tem base, tá? É só eu que estou analisando assim. Último exemplo. Esse aqui também é sério. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho.
houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu. Deus do céu, esse é um dos exemplos que mais esperança me dá, porque se Paulo e Barnabé, o top, que nem diz o top das galáxias, né? Ali é Paulo e Barnabé, tal desavença, que vieram a separar-se. Põe a mão no teu coração e diga: eu tenho esperança. O que aconteceu aí? Vamos lá, converse. Como poderia se resolver esse problema? Com base no que nós vimos. Ali no grupo nós entendemos que ali deveria haver uma compreensão entre eles, né? Ninguém quis ceder, cada um quis defender o seu lado e não houve um consenso, a harmonia. Não houve consenso, não houve harmonia, eles romperam, de fato, né? E aí, aplicando, né, essas regras que nós vimos na palavra do Senhor, quem é que estava com problema com quem ali? Paulo com quem? O que o Barnabé deveria fazer? Encaminhar Paulo para João. E é incrível que, e aí, porque na verdade, Paulo tinha toda a liberdade de, por que você se afastou? Teve algum problema? Mas ele tirou uma conclusão, e assim, e acabou, e é isso que eu quero, rompeu e tal, e vai, ou seja, eu gosto desse texto, longe de mim, tá? Mas ele me dá esperança, porque estamos falando de homens extremamente maduros, mas seja quem for, que não siga as ordens de papai, não vai dar bem. Nós estamos falando de dois homens incríveis, uma junta de companheirismo extremamente frutífera e poderosa, Paulo e Barnabé, mas por uma simples, né, relevância de uma ordem, de um mandamento que o Senhor, ignorando na verdade, né, ou melhor, uma ordem que Deus nos deu, tal desavença entre eles e se separaram. Oi, Fernando, pode falar, querido. Fernando também está dizendo que os dois poderiam também se submeter a um conselho. De fato, né? Poderiam ter feito isso também. Mas, ainda assim, como está a nível de mutualidades, Romanos 15, 14, se a gente puder simplificar mais, sem envolver terceiros, melhor. Né? Amém, irmãos? Era isso que tínhamos para compartilhar com vocês. Deus abençoe, meus irmãos. Deus nos conduza com graça, com sabedoria. Eu estou certo, a vosso respeito, de que vocês estão possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para admoestarem uns aos outros. Fernando, querido. Obrigado, queridos. Muito obrigado. A paz do Senhor.